Então, já para o nosso convidado aqui de cara, o Leonardo Barbosa, diretor de competições da Federação Mineira de Futebol. O Léo sempre atende a gente, está sempre disposto a esclarecer as coisas da Federação Mineira de Futebol para a gente. Agradeço mais uma vez pela sua participação aqui, viu, Léo? E já te pergunto aí como que vocês da Federação estão recebendo, essa determinação aí do governo do estado, como que foi já debatido, já posto para vocês aí essa determinação que veio ontem aí com relação a essa paralisação do futebol aqui em Minas Gerais a partir de segunda-feira. Bom dia, Léo. Bom dia, Ale, bom dia, CJ, bom dia, Lohana. É sempre um prazer estar com vocês aí. Você sabe que não é um convite, é uma ordem, né? Então, sempre que vem o pedido, você sabe que eu estou sempre à disposição. Pois é, a gente foi surpreendido, com a questão da onda roxa, do anúncio ontem da onda roxa, mas a gente está em contato com o governo de Minas, com as prefeituras, desde o início da pandemia, né? A Federação Mineira ela foi a primeira a parar ano passado, em março, quando cogitou-se a suspensão dos campeonatos, atendendo até uma solicitação, a conscientização da população. Então, a gente ontem teve uma reunião na secretaria, lá na administrativa, na Secretaria de Saúde, com o novo secretário, eu tive na reunião. Foi uma reunião muito boa, muito tranquila. A gente entende o lado do poder público, a gente sabe que é um momento muito complicado, acho que o mais complicado até hoje que a gente passou na pandemia, mas a gente apresentou os nossos dados, o futebol, até pela condição financeira que ele tem, o futebol profissional, a gente vem desde agosto, quando o futebol foi retomado, cumprindo um protocolo muito rigoroso, e hoje a gente tem dados técnicos e científicos para comprovar que a prática do futebol é segura. Então a gente apresentou esses dados e estamos conversando, entendeu? Claro que assim, a gente está vivendo um dia de cada vez, a gente tem que acompanhar aí o avanço dos números, a melhora do número de leitos, então assim, a gente precisa muito da conscientização da população. Então, nós vamos, inclusive, usar a rodada desse final de semana para fazer uma campanha intensa da federação com os clubes, para que as pessoas possam, de fato, abraçar essa ideia. Acho que está todo mundo cansado, mas a gente precisa, nesse momento, de ficar em casa, de cumprir as medidas de isolamento, de usar máscara, álcool gel, e por aí vai. E a gente acha que o futebol pode ter um papel muito importante nessa conscientização do povo e da torcida. Ô Léo, bom dia, sempre um prazer falar contigo, obrigado por atender a gente na abertura do programa. Essa manutenção da rodada do final de semana é um consenso da federação e do governo, uma forma de um teste, assim, Léo, por exemplo, como você acabou de falar, que vivendo dia a dia, hora a hora, momento a momento ali, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, então nós temos aí 5 dias até a próxima reunião, que é na segunda-feira, o encontro para uma nova decisão, tomada de um rumo aí, se é para manutenção ou não. Essa manutenção foi para fazer meio que um teste mesmo e observar se esses números tiverem queda, vocês teriam um poder de convencimento do governo, da secretaria, com a secretaria da manutenção do campeonato? Bom dia, CJ. Tudo nosso é feito em consenso com a secretaria, sabe? Em momento algum a gente vai descumprir ordem, a gente vai querer comprar a briga. Então, assim, tudo foi em consenso. Foi primeiro para a gente poder mostrar não só para a secretaria, mas para o público em geral, porque muito se fala do futebol, né? O futebol está na vitrine, mas sem saber, assim, do que tem sido feito, da eficácia do protocolo, dos números que nós já temos para comprovar que não tem, que não é praticamente nulo a chance de um atleta infectar outro durante a prática desportiva, por causa do tempo de contágio, porque nós fizemos um universo de 100 mil testes em 2020, e a gente teve, hoje a gente tem um número de 2,2% de atletas infectados no universo de 100 mil. Então, assim, nenhum caso grave, a gente não teve nenhum caso de pessoa que está trabalhando sem ser atleta infectado. Então, nós temos dados técnicos e científicos muito consistentes para mostrar que o futebol é seguro da forma como ele vem, que ele vem sendo tratado. Eu falo que nenhum outro ramo da economia teve ou tem um protocolo tão rigoroso quanto o futebol, em que os profissionais todos os dias são testados, quando vão ter nas partidas, quando tem um departamento médico fiscalizando, os departamentos médicos dos clubes, eles preenchem inquéritos epidemiológicos diários dos atletas, perguntam quando vai chegar no CT para treinar, se teve contato com alguém, se alguém na casa está com sintoma, e aí a gente vai monitorando, os casos suspeitos já são isolados. Então, assim, o combinado foi que a gente ia usar essa rodada para mostrar a eficácia, para mostrar que o protocolo é seguro, os números que a gente já tem,
e para usar o futebol como um mecanismo de conscientização da população, para ficar em casa, para cumprir o isolamento, para que a gente possa, né, diminuir esses números que estão muito preocupantes. Lohana? Alô, travou? Cadê a Lohana? Não sei. Acho que ela travou ali. Daqui a pouco ela volta, então. E aproveitar, Léo, é uma pergunta recorrente também que está chegando, uma dúvida de muita gente. Se, né, for determinado realmente essa paralisação aí, a partir de segunda-feira, nós não temos mais o campeonato. Se for realmente efetivado isso, né, confirmado isso, os times vão poder continuar treinando. Ano passado a gente lembra que parou tudo, né? Não teve treino e tal. Os times até deram férias para os jogadores e tal. Mas os treinos estão liberados? Em São Paulo parece que não, né? Teve essa determinação dos treinos também pararem. Aqui em Minas, como que vai ser? Vocês já sabem de como vai continuar? Bom, Ale, o que a gente sabe hoje, é o que eu tô falando, a gente tá vivendo um dia de cada vez. A onda roxa, ela foi decretada no estado inteiro por 15 dias. Então, ela termina no dia 30 de março. Então, a princípio, se o campeonato tiver que ser paralisado na semana que vem, ele vai ser paralisado até o dia 30 de março, o que afetaria, basicamente, 2 rodadas do campeonato só. Entendeu? A gente tem um cenário completamente diferente do ano passado, que era tudo novo, que a gente não sabia como agir e o que fazer. Esse ano a gente tem um protocolo, a gente sabe que o protocolo ele é seguro, ele pode ser executado tranquilamente. Então, a expectativa é, se chegar na semana que vem, os números estiverem piorado, não tiver tido nenhum tipo de melhora, e for necessária uma paralisação, que essa paralisação dure uma semana, exatamente para poder terminar esse prazo da onda roxa, porque o próprio governo já conseguiu analisar que nas cidades onde a onda roxa já havia se decretado anteriormente, os números já haviam melhorado. CJ, Lohana? Léo, acho que a Lu não está com a gente aqui, não. Tá. Como é que está sendo feito? Desculpa, CJ, sobre os treinos, Ale, a informação que eu tenho de São Paulo é que os clubes estão treinando. Então, sim, isso ainda não foi nem discutido, entendeu? Ah, sim. Eu tô recebendo aqui a mensagem do grande Albertinho Simão, trabalha lá no Palmeiras, tá falando que os treinos seguem normais em São Paulo também. Tá falando que os jogos oficiais suspensos até o dia 30 de março. Então, né, caso acontecer, o Atlético, Cruzeiro, América seguem aí, pelo menos, realizando seus treinamentos. Valeu, Albertinho. Esse ano, Léo, quais testes estão sendo realizados nos clubes? Quais testes? É porque me lembro de uma palavra do presidente Adriano Aro, logo no começo ali, falando de um determinado tipo de teste, a economia que se teria com isso. Qual o teste que está sendo feito no Campeonato Mineiro? É o PCR? A gente tem também toda essa parte de protocolo médico, ela é aprovada pela Secretaria de Saúde de Minas. Então, a gente, em julho do ano passado, né, submeteu um protocolo, esse protocolo foi aceito, esse protocolo vem sendo cumprido, juntamente com o da CBF, que foi feito no Brasileiro. Então, à medida que o Campeonato Brasileiro ele foi transcorrendo no ano passado, a CBF foi atualizando o protocolo, porque foi testando e foi vendo, por exemplo, que o teste ele pode durar até 5 dias, então, que o atleta que tinha testado positivo e que estava com o IgG, que são os anticorpos positivos, ele não precisaria ser testado novamente. Então, a gente foi testando literalmente o protocolo, né, e ele foi sendo atualizado. E aí, nesse ano, em conjunto com a Secretaria de Saúde, foi autorizado que a gente poderia realizar tanto o teste do PCR, né, quanto de antígeno. Os dois são de cotonete, né? O de suave, normal, mas o de antígeno, ele tem um resultado mais rápido do que o PCR. E aí facilita a logística. Então, dentro do período de infecção, a porcentagem de ácido dos dois é praticamente a mesma. E como a gente testa toda semana, a gente consegue pegar essa janela, então a gente consegue fazer tanto o PCR quanto o antígeno. E aí os clubes, eles podem optar, né? Faz o PCR, faz o de antígeno, o que for mais fácil ou mais dentro da logística, né, o mais viável. Acho que a Lohana voltou. Agora a Lohana voltou aí, ó. Estou de volta. Bom dia, bom dia. Bom dia, Léo. Gente, vou até pedir desculpa porque eu perdi o retorno enquanto eu tentava consertar, então se eu fizer uma pergunta repetida, vocês me avisem aí no meio do caminho. Ô, Léo, a gente tinha conversado na segunda-feira, né, até você tinha sido convidado para participar ontem, não pôde justamente por conta
da reunião interna na Federação Mineira, e você mesmo no início do bate-papo aqui disse que a Federação foi surpreendida, né? Porque a expectativa era de que mesmo com a onda roxa o campeonato pudesse seguir. Então, o que eu queria saber de você é o seguinte, Léo, não é a primeira vez que o campeonato vai parar, parou no ano passado. Quais foram as principais demandas, os principais problemas, né, que a Federação teve ano passado no momento de paralisação, as demandas dos clubes, se você pudesse citar para a gente, né, o que impacta a paralisação do Campeonato Mineiro, e se quando vocês sentaram para pensar o Campeonato Mineiro deste ano, se em nenhum momento vocês puderam prever uma nova paralisação, e se sim, se vocês têm para esse ano medidas ou situações diferentes em relação às demandas, né, porventura, já que a paralisação não vai ser uma novidade porque aconteceu no ano passado também. Bom, Lohana, bom dia, né? A primeira pergunta é o seguinte: a gente foi surpreendido porque a onda roxa ela já estava decretada, né, em algumas regiões de Minas Gerais há 15 dias atrás. Então, o Triângulo Mineiro, por exemplo, ele está na onda roxa desde do início de março. Então, por exemplo, a gente tem 3 cidades afetadas já do campeonato desde o início de março: Uberlândia, Patos de Minas e Patrocínio. E aí, o próprio governador, né, no início, lá no decreto da onda roxa, ele mesmo disse que as partidas não estariam proibidas. Então, a prefeitura de Uberlândia, por exemplo, baixou um decreto permitindo a realização das partidas e elas continuaram sendo realizadas normalmente, ainda que a cidade na onda roxa. Patos de Minas, na primeira semana, não foi permitido, tanto é que o jogo do Cruzeiro teve que vir para Sete Lagoas, né? O RT e Cruzeiro. Mas para essa rodada, por exemplo, a gente já tinha o ofício tanto de Patos de Minas quanto de Patrocínio que permitiriam a realização da partida desde que cumprido o toque de recolher, a partir das 20 horas. Então, a gente estava entendendo que, tendo acordo com as prefeituras e cumprindo o protocolo, a gente poderia sim continuar realizando as partidas. Mas a gente entende o pleito da secretaria, do governo em si, porque é o momento mais complicado da pandemia desde o início, né? A situação mais crítica, assim, de leitos e tudo mais. Então, por isso a gente, tendo essa conversa, vai esperar ver se usar a rodada desse final de semana como conscientização, como campanha, para quem sabe se semana que vem os números estiverem melhores, a gente possa continuar com o campeonato. Em relação ao pleito dos clubes, assim, é uma situação muito complicada, porque você tem investimento muito alto, você tem o calendário que é muito apertado, você tem questão contratual dos atletas, né? Porque você faz o contrato de acordo com o calendário, então se você tem que alongar o campeonato, aí você tem que prorrogar o contrato, e aí você tem que pagar mais 1, 2, 3 meses de salário. Então, a gente tem a questão fisiológica dos atletas mesmo, porque se tiver uma paralisação, ficarem sem treinar, para recuperar, né, o condicionamento físico é um grande problema. Agora, sobre se a gente tinha previsto isso, não. Eu acho que ninguém tinha previsto, né? Acho que ninguém podia imaginar que depois de um ano de pandemia a gente ia piorar a situação. A gente trabalhou, sim, durante as conversas do Conselho Técnico, com a possibilidade de pontual de uma cidade ou outra ter uma proibição, a gente poder mudar de cidade, tirar de lá. Mas uma onda roxa que atingisse o estado inteiro em colapso ao mesmo tempo, te confesso que eu acho que ninguém poderia prever isso lá em novembro, dezembro do ano passado. Ô, Léo, mas aí até aproveitando essa sua resposta, eu ia te fazer 2 perguntas. Uma era sobre o impacto, né? Você acabou de responder, mas já diante disso, vocês, mesmo que a curto prazo, tenham um plano B, caso fique parado aí 2, 3 rodadas, qual seria esse plano B? Isso afetaria o calendário junto com a CBF? Nós temos outros estados, no começo de março, Santa Catarina parou, Paraná parou, e aí é claro que você é responsável pela Federação Mineira, mas há uma conversa, os clubes que disputam campeonatos nacionais, qual seria esse impacto nesse calendário nacional de diversos estados e cada um vivendo essa loucura, e se existe um plano B da Federação Mineira? Existem datas para que essas 2, 3 rodadas possam acontecer já num calendário tão maluco exprimido? CJ, como você disse, cada estado ele tem uma realidade, né? Tem um formato de disputa, usa mais datas ou não. Aqui em Minas, a gente, das 16 datas do estadual, a gente utiliza 15. Então, eu tenho uma data livre, que a gente, assim, até que de propósito, deixou ela mais para o final do campeonato, que é o dia 9 de maio. Então, para a gente, seria uma data entre as semifinais e as finais. Eu tenho uma semana, quase que 2 semanas cheias e um final de semana sem futebol. Eu tenho 10 dias aí que a gente está
aberto. Então, essa paralisação de 2, 3 rodadas, ela não nos afeta de forma muito grave, porque eu consigo aí, sim, utilizar essa data que está vaga e terminar o campeonato no dia 23 de maio, que é o calendário da CBF, sem problema. Muito bem, 8 horas e 24 minutos, daqui a pouquinho a gente segue com esse papo aqui com o Leonardo Barbosa, diretor de competições da Federação Mineira de Futebol, explicando pra gente aí sobre essa determinação, né, da paralisação do campeonato. Rapidinho, intervalo, mas antes deixa eu só dar um recadinho pra você aqui da Claro, que tá com várias promoções pra você trocar seu celular agora nesse mês de março. Vou falar uma pra você aqui, ó, do Galaxy S21 5G, e você pode acompanhar também os seus vídeos aí nesse celular top de linha. Ele tá saindo pra você na Claro por apenas R$ 12.215,99 ou então R$ 2.589 à vista no combo multi 360 GB. É isso mesmo, 360 GB para você desfrutar do 4.5G da Claro e ainda vem com a assinatura da Comebol TV. Você vai ver Libertadores, Sul-Americana, Recopa, tudo aí direto no seu celular. E você compra online, sem sair do sofá. Você pode mandar um WhatsApp para a loja Claro do BH Shopping no 982913599, 982913599, ou acessar também claro.com.br/loja online. Além dessa, tem várias outras promoções para você começar aí a desfrutar do 4.5G da Claro com a assinatura da Comebol TV. Vamos para o primeiro intervalo aqui do 98 Esportes dessa quarta-feira. Na volta a gente segue o papo aqui com o Leonardo Barbosa, da Federação Mineira de Futebol. Estamos de volta aqui na 98 com 98 Esportes, a sua rádio do bem, 8 horas e 29 minutos. A gente segue o papo aqui com o Leonardo Barbosa, diretor de competições da Federação Mineira. A gente está, trazendo ele aqui para esclarecer sobre essa possível paralisação do futebol, aí que foi determinada, pelo governo de Minas em determinação à onda roxa do programa Minas Consciente, que vai até o próximo dia 30 de março em todas as regiões de Minas Gerais. E claro, está sendo sempre debatido aí também se o futebol para ou não. Agora, tem uma dúvida chegando aqui, Léo, vou até repassar para você, do nosso teleouvinte, o Rangel. Ele pergunta sobre os outros envolvidos no jogo de futebol. Por exemplo, tem os funcionários da própria Federação Mineira, Os funcionários que trabalham no jogo, tem o pessoal ali, os gandulas, essa coisa toda. Os testes também são feitos periodicamente com esse pessoal, Porque com os jogadores a gente já sabe que tá tranquilo, porque a gente trouxe até aqui ontem a fala do Dr. Carlos Starling com relação a esse estudo que você citou, Que a transmissão é praticamente nula. Mas os demais envolvidos, trazem alguma preocupação para vocês também? Ou esses testes também são feitos em todos os que estão envolvidos ali na partida realmente? Ale, a gente monitora todos os envolvidos, eu sou um deles, porque eu atuo como delegado da partida, então eu estou em quase todos os jogos. A gente monitora todo mundo que trabalha, mas uma coisa que é importante as pessoas saberem, até que a fala do Carlos Starling semana passada foi muito importante para isso, é que para fins de contágio, e eu sei disso porque eu estudei muito o protocolo, e tudo mais, para fins de contágio do vírus, o que eles consideram, o que a medicina considera como contato, são de 10 a 15 minutos sem máscara a menos de 2 metros de distância. Então, isso é que é um contato suficiente para que haja a transmissão do vírus. E aí, no futebol, inclusive, a CBF fez esse estudo e apurou que durante o jogo, por exemplo, o máximo que um atleta tem contato com o outro, somado todos os momentos, é 1 minuto e 20. Então, não passa nem perto dos 10 a 15 minutos necessários para a transmissão. E em relação às outras pessoas, esse contato não existe. Porque todo mundo fica em distância maior, com máscara, com distanciamento. Então, a chance das outras pessoas serem contaminadas é praticamente zero. Porque não tem contato sem máscara, sem distanciamento e por tempo elevado. Muito bem, inclusive, esse estudo você publicou no seu Instagram, no seu perfil, o estudo da CBF, é um levantamento feito. Você já tem o número de, durante esse campeonato mineiro, quantos atletas estão ou foram infectados, Léo? CJ, eu comecei a levantar isso ontem, eu espero que até amanhã eu consiga terminar, mas assim, é muito baixo. A gente, ano passado, teve alguns casos em julho e agosto, de clubes que tiveram 3, 4 atletas, mas esse ano ele é ínfimo, ele é muito baixo mesmo, assim, foi bem pontual, coisa de 1, 2 atletas, mas eu quero ter esse número, e eu estou fazendo esse levantamento. Ô, Léo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa conscientização, porque você disse no início que a campanha vai ser forte, nessa rodada
antes da paralisação. Então, o que a federação está pensando? Já entrou em contato com os clubes? Vai ser algo que parte da federação, mas os clubes já estão também envolvidos nisso com você? E também eu queria saber se algum clube em especial tem demonstrado uma preocupação maior, se você pode citar se alguém já ligou e já está mais preocupado com a situação da paralisação, ou se está todo mundo, nesse primeiro momento, aguardando mesmo o desfecho, numa certa tranquilidade, até que haja a reunião de segunda-feira. Não, todo mundo está preocupado, e a preocupação é geral, e ela é mais ou menos igual para todo mundo, porque todo mundo tem compromisso, tem a questão de treinamento, tem a questão de condicionamento físico, né, de calendário, então a preocupação ela é geral, está todo mundo bem preocupado. E aí a gente fez, inclusive, um acordo com a secretaria de usar o futebol para essa conscientização. Então, os clubes vão nos ajudar. A campanha partiu da federação, mas os clubes abraçaram. Então, cada um vai fazer a sua campanha com os jogadores, voltada para o seu torcedor, porque ninguém conhece melhor o seu torcedor do que cada um dos clubes. Então, a gente vai fazer essa campanha e eu vou fazer um apelo para as pessoas. Eu vou aproveitar aqui a Força 98 para fazer um apelo. Assim, se você gosta de futebol, se você acha que o futebol é importante para que as pessoas fiquem em casa, para que as pessoas em casa tenham um pouco de lazer, de entretenimento, cumpram o isolamento, por favor. Porque a única forma da gente evitar, né, a paralisação do futebol e todos os problemas que podem advir disso é a gente conseguir ter uma diminuição nos números, né, de leitos, de internação, de contágio até a próxima semana. A gente ganhou aí 6 dias para tentar diminuir esse número e mostrar a força do futebol e mostrar que o futebol pode servir, sim, como esse mecanismo de educação e de lazer para que as pessoas possam, de fato, ficar em casa e cumprir o isolamento. Ou seja, torcedores, nós estamos aí com um clássico domingo de América e Cruzeiro, nada de rua de fogo, de ir para a porta de CT, para apoiar jogador, se você quiser continuar com o futebol. Serão medidas aí que auxiliarão muito na manutenção do futebol. Vou aproveitar a sua presença aqui, Léo. Esse ano, se não me engano, nós até conversávamos em off aqui, mas é o último ano desse regulamento do Campeonato Mineiro. A cada 2 anos existe uma reunião, uma arbitral, ela acontece sempre no final do ano, e isso deve acontecer no final desse ano. Você acredita em alguma mudança de regulamento? Claro que isso parte dos clubes, mas você conversa com os presidentes, em contato com os clubes, você acredita em mudança de regulamento para 2022? Bom, CJ, esse ano, além da pandemia, ele é um ano importante para a gente, porque é o último ano do atual contrato de TV. Então, a gente vai passar por um processo de renovação, né, dos contratos de direito de transmissão. Então, isso também, tudo vai depender de como que vai ser o novo contrato, quem que vão ser, né, os players envolvidos. O nosso formato, ele é tido como o melhor entre os estaduais do Brasil. Isso já foi reconhecido não só pela CBF, como pela emissora detentora atualmente dos direitos, que o nosso formato de turno único, com semifinal e final, com 15 datas, ele dentro do calendário é o mais atrativo e o melhor tecnicamente. Então é claro que a gente pode ter uma outra alteração, mas eu acredito que no formato em si a gente não tem muito. Eu, particularmente, aí eu vou te falar como pessoa física, tá? Não vou te falar nem como diretor, não. Mas, assim, eu, vendo o movimento que acontece, eu estudo muito isso, eu tinha um sonho de a gente tentar fazer uma final única, sabe? Manter o formato do estadual, mas fazer a final numa final única para a gente poder fazer um mega evento, para a gente poder explorar isso, fazer mais ou menos o que a Libertadores tem tentado fazer, mas a pandemia acabou atrapalhando, mas eu acho que é uma tendência do mundial. Agora, se isso vai passar ou não, né? Eu tô falando que assim, um pensamento meu, pessoa física, não é nem da federação, não. Mas aí você pensa, só aproveitando aqui, Ale, rapidinho, mas aí você pensa em pau. É claro que 98,3%, que é a nossa rádio aqui, por 98,3%, os times da capital estão envolvidos, mas e numa final única com um time do interior? E traria para a capital esse jogo? A ideia seria trazer para o Mineirão. A minha ideia seria o Mineirão. O Mineirão seria a casa da final do campeonato, independente de quem fosse os times, para a gente poder exatamente dar à final do campeonato a proporção e o palco que ela merece. Exatamente.
E explorar isso como um evento, né? Como um mega evento, bem voltado para o entretenimento também, para a questão das torcidas, mas tudo passa por presença de torcida, né? Mas isso é um sonho meu, pessoa física, não tem nada a ver com federação. Ô, Léo, só voltando na questão da onda roxa, né? Dos jogos de paralisação e tal, como que fica a situação desses jogos de fora que estão marcados aqui para Minas Gerais, né? A gente tinha Marília e Criciúma, que é em Varginha, foi agora para Cariacica, né? E a gente tem o Avaí, parece que está confirmado, né? O jogo do Avaí no Independência, e também tinha o jogo do Palmeiras, né? E ontem eu vi até burburinho do pessoal falando que o Santa Cruz também ia mandar o jogo dele da Copa do Brasil aqui em Belo Horizonte. Como que tá essa situação, né? O que foi passado para vocês da federação e o que a federação pode fazer em relação a isso? Esses jogos vão acontecer, jogos de outros campeonatos, de times de fora aqui em Minas, ou se parar realmente o mineiro, vocês entendem que não tem por que realizar esses jogos aqui também? Não, Ale, na reunião de ontem, inclusive foi uma solicitação da secretaria e a gente acatou desde o início. Primeiro, assim, vou voltar um pouquinho atrás. Por que os jogos de fora vieram para cá? Porque até então, Minas Gerais, Belo Horizonte, especificamente, tinha condição de receber, não havia qualquer tipo de proibição. Então, como tiveram as tratativas, a gente não tinha proibição. A partir do momento que passou a ter proibição ontem, a nossa conversa com a secretaria, a gente passou para as outras federações, para a CBF, que os jogos de fora estariam cancelados. Tanto que o jogo da Federação Paulista foi cancelado, os outros jogos que aconteceram em Varginha também foram cancelados. Então, o que eu sei é que todos os jogos de fora vão ser cancelados, não vão ser realizados aqui, atendendo a uma solicitação do governo, entendeu? Só que isso passa pela CBF, não é pela federação. Então a gente fez a comunicação para a CBF, quem tem que mandar o ofício cancelando é a própria CBF, mas o que eu sei é que os jogos não vão ser realizados. Agora, em cima disso, rapidinho, Ale, a Federação Mineira de Futebol, vamos supor que na reunião de segunda-feira fique definida a paralisação e a gente está vivendo um dia de cada vez, né, Léo? Então a gente não sabe se pode ser que volte rápido ou pode ser que se estenda e vá se estendendo. A federação, assim como outras federações que vieram buscar Minas Gerais, pensa em buscar uma alternativa fora de Minas, se isso se prolongar? Não, porque a gente viu que a experiência acabou não dando certo, porque não é uma situação pontual de Minas Gerais ou de São Paulo, o Brasil inteiro está em colapso hoje, né? Então não adianta também a gente tentar buscar outro, porque a gente não tem realidades muito distintas, não tem um lugar no Brasil que está verde, por exemplo, enquanto aqui está roxo. Né, tá todo mundo no mesmo barco. Então, assim, agora a nossa esperança, e a da própria secretaria, inclusive, eles já viram isso com a onda roxa que já tinha decretada, é que há uma diminuição dos números. Então, a expectativa nossa é que a gente, de fato, a partir do dia 30, no máximo até o dia 30, a gente possa retomar o campeonato, porque o protocolo do futebol é seguro. Então, a gente, né, agora a gente está num momento muito crítico, mas havendo uma redução dos números, a gente possa voltar. Então, a gente não trabalha com uma interrupção muito grande, igual foi ano passado, porque o cenário é diferente. Ano passado a gente precisava entender o que estava acontecendo, preparar um protocolo. Hoje a gente já está pronto. A gente não precisava nem parar, mas pode ser que a gente atenda, né, pode ser que a gente tenha que parar uma semana para atender esse pedido, mas eu não acho que essa paralisação dure muito tempo. Muito bem, 8 horas. O que poderia acontecer também é, no máximo, o que aconteceu com o RT e com o Patrocinense, né, Léo? Às vezes, uma região que está mais afetada, você traz para a capital ou, enfim, para outro centro, para você ter a continuidade do calendário, né? Sim, isso a gente já estava fazendo, inclusive estava previsto no regulamento. Isso foi discutido em conselho técnico. Caso uma cidade viesse a ser paralisada, a gente traria para outra para poder cumprir com os contratos com o patrocinador, com TV, com o calendário e tudo mais. Muito bem, só para confirmar, Léo, você falou que os jogos, né, não vão acontecer, mas o Avaí e Palmas está confirmado, né? Aí eu tenho que ter que confirmar com a CBF, porque a informação que eu tinha é que todos estavam cancelados, entendeu? Inclusive, que a informação que eu tenho é que o governo, inclusive, enviou um ofício para a Arena Independência, porque é concessão do governo, dizendo que a arena não pode ser utilizada. Então, dentro do que eu estou sabendo, o governo de Minas, inclusive, tinha comunicado às arenas, que tem parceria com o Estado, que por serem estatais, elas não poderiam ser usadas. Muito bem, então, esclarecido essa questão também. 8h42, ô Léo, muito obrigado, agradecer mais uma vez a sua participação aqui, sua disponibilidade sempre, né, de esclarecer para o torcedor também, tá cheio de dúvidas também, né, nesse momento aí,
E agradecer mais uma vez a sua participação aqui e boa sorte, né, nesse momento. Eu sei que vocês devem estar dormindo pouco, né, cara? 3, 4 horas por dia, porque não deve parar, né? WhatsApp, telefone e tal, aí cada hora chega uma novidade, né, cara? É tipo enlouquecedor. Eu acho que eu comecei com a Lohana na segunda-feira, tipo meia-noite. A gente tava falando... Não foi tão tarde assim, não era 10 horas. E ontem foi o dia inteiro, mas faz parte. E aí obrigado aí pela participação, sempre um prazer. Eu até achei que ia ter o papo do BBB aqui, ó, né? Mas foi sério, hoje o povo não vai poder reclamar, não. Você botou no tá projeto, vendo, gente? Não é todo mundo que odeia BBB, não. Até nossos convidados gostam, tá vendo? Diz que o CJ tá triste, né? Que o primo dele saiu ontem, o Projota. A família Jota foi embora. Eles preferiram manter as patricinhas de Beverly Hills lá gritando na nossa cabeça do que manter o Projota com jogo e entretenimento. Seus bandos de Lomena. Você votou no Projota, Léo, pra sair? Não, eu queria que continuasse o circo pegando fogo, entendeu? É isso aí, Léo. É isso aí, Léo. A gente gosta de entretenimento. Você quer um jogo na final num palco grande. É isso aí, é Projota e Sara. E os Rodolfo ali também. Aqui, eu aí, nesse caos do campeonato, eu quero o caos no BBB também, mas tá tudo. Não tem que ser exclusivo. Exatamente. Leonardo, por que só eu que tenho que, né? Por que só eu tenho que me lascar? Deixa todo mundo se lascar junto. O Brasil tá lascado, diria Gil. Daqui a pouco o Boninho vai querer te levar pra lá, pra você organizar. O diretor de competições das provas. Montar as provas, fazer uns negócios bacanas. Leonardo Barbosa, diretor de competições da Federação Mineira de Futebol.